Canto Fúnebre, de Estevão Lopes Albuquerque. Contos do Imigrante, de Samuel Rabé. E a vida? Não soprasse o vento e a galardia, só o silêncio, e os outros lhe ouviriam um grito num sussurro. E Flávia não choraria com a cabeça em suas mãos, o corpo dobrado em grotesca figura de parto próximo. Compreendera seu grito e horrorizaram nas suas feições quando atravessou a porta. A janela ficara aberta, pedido seu. Mangueiras dobravam galhos oscilando na visão do relógio da torre lá embaixo. Noite, e o bonde cantava na curva ao atrito dos trilhos. Embalada morro abaixo, os mesmos livros, mesa, armário. O retrato de Estevão a óleo feito pelo irmão projetava um perfil sombrio, interiorizado. E agora os olhos são os mesmos. Lutavam com a serenidade intentada, mas que o grito expulsara. Os dedos da irmã brotaram lágrimas nas cavas cor de cera, sem forças para escorrer das órbitas. Apenas o mar em película, difusando o rosto que se agarrara às suas mãos. Cantassem os grilos a noite inteira, viessem vagalumes aos bandos e não imitariam a zoada e o piscar que lhe estourava a cabeça. Sinos, não os ouviria, nem coros de criança em roupas brancas, nem a avó angélica de preto no genuflexório ou rodando o terço na varanda, mexendo com os lábios num tremelicar maquinal. Nas últimas semanas, sem a energia de costume, arrastava a sombra pelo quarto sem as hesitações anteriores da caduquice. Olhava-o demoradamente, e era preciso que a filha a viesse retirar para dormir, quando a tenda de oxigênio, imóvel na sofreguidão da cura, encontrara muitas vezes seus olhos, agora mortiços, fixos nele como que para se redimir. Não seria imaginação. Acrescentar o mesmo efeito ao pai, à mãe, ao irmão, sempre indiferente, que se revezavam em acompanhar-lhe o sono. Gritaria se não temesse o esforço definitivo. O chiado do balão, a capa que o recolhia em berço, como em criança, infundiram-lhe a sensação de gravidade. E a única a ler seus olhos foi Flávia. Não lhe notara um apelo de redenção. Havia em sua maneira, diariamente subia de Botafogo, mais que um apelo. Uma ruga de súplica que às vezes confundia com terror, medo, onde as horas de palestra, de conforto. Os olhos do irmão sempre lhe surpreenderam os pensamentos, e neles havia amparo e compreensão. Gélidas as relações de família. Morno o carinho da mãe passeando uma ternura dócil pela casa, na obediência ao marido. Duro como um beijo na testa o amor de pai. Lázaro de boina e cachimbo enchia o tempo ocioso entre tintas e o piano. Sonatas frias entorpecendo os silêncios de após jantar, enquanto a avó Angélica sustentava na varanda os brasões arrancados no império, imprecando contra a dissolução e evocando Floriano. Só chicote mesmo! Os olhinhos brilhavam, enquanto o lábio inferior projetava a gengiva, rugas ondeando um nariz achatado. Preto o longo vestido, que parecia eternamente o mesmo em contraste com o cabelo. A avó Angélica trazia no menear constante da cabeça um ódio que nem as orações se diluía. Acompanhava o genro na leitura dos jornais. Os olhos quase fechados na miopia não ousava aventurar-se sós, acentuando com tiques os momentos de desacordo. Não aceitava as conquistas dos que ela englobava em liberais, estribilhando a cada ataque a situação como sibilante, só chicote mesmo. À noite, dizia, orava por um novo dilúvio, serenidade na ruga afetuosa com que a filha conduzia para o sono, enquanto o genro intimamente, de acordo com quase em tudo, chupava um charuto bonançoso na fartura de quem curvara a vida. Boa noite, meu filho. Acompanhava-a com os olhos apoiando-se no corrimão que a levaria ao andar superior. Fatigante, talvez. Já lhe haviam falado de uns elevadores pequenos, bons para casas como aquelas. Evitaria o cansaço da velha. Outro dia trataria do caso. Dobrou o jornal do comércio e abriu o Correio da Manhã. Só à noite encontrara tempo para os matutinos. De resto, os vespertinos desagradavam-no, ferindo-lhe o gosto pela sensatez com os títulos em espalhafato.
Sensatos os tópicos da 4ª página e o artigo de fundo do redator-chefe. Sensato o noticiário internacional, a nota de OMC e o informe sobre a carestia. Na seção econômica sorriu ao ver a cotação oficial do dólar. Da sala de música ouviu os dedos de Lázaro ensaiando o teclado. Fora-lhe benéfica a viagem à Europa. Alguns quadros bem vendidos corroboraram a certeza de que valera o gasto. Lázaro não o preocupava. Flávia passara a crise provocada por todos ao sabê-la num namoro inconveniente para os Albuquerques, vencida pelo massacre de seus sentimentos flutuantes, caíra em uma modorra que julgavam natural. Regozijava a si mesmo com o interesse que lhe despertara o homem que eles lhe queriam oferecer. A cinza era compacta e esboroou-se na poltrona. Não se mexeu. Seria segurança para a filha e um nome. Restara o menor, Estevão, uma incógnita com certas liberdades justificadas em um estudante de direito. Bocejo. Um carro freando. Flávia, de capote erguido e feições neutras, voltara do cinema. Alegando frio, retirou-se para o quarto. Dr. Bastos aceitou o cunhaque sugerido e, com o silêncio do pai, gozava a certeza de posse que um pacto lhe garantia. Repuxando os lábios na quentura da bebida, confortava-se com o benefício que a união lhe traria. Não podia negar a presença de uma certa ternura por Flávia. Seu pai sempre se candidata? Não sabe ainda? Está um pouco desiludido. Abalou-se muito com os últimos ataques da imprensa. São deselegantes. Afinal, a vida privada de um homem. Não concorda? As frases curtas, os cigarros fumados, a vista da cidade lá embaixo, inundavam-os com a sensação de conforto. Agora os dedos cerrados ansiavam por insuflar a vida. Aos outros, o choro de Flávia seria o choro da irmã pelo irmão, o que, além do afeto, jamais assimilariam. De novo a rigidez e a sucessão de maquinal rotina que em nada alterara com a sua mudança para Botafogo. A casa dos sogros e o ambiente era uma monótona repetição da atmosfera que a aterrava. A princípio irritara-se quando o irmão um pouco mais novo lhe fizera uma que outra advertência. Depois descobriu pouco a pouco a lucidez das observações fora de molde e a coragem das afirmativas. Estevão era um ente de fora, de além muros, e os sonhos que tinha, e as frustrações, as ideias loucas, para os outros, e os voos não feitos eram compartilhados aos domingos, quando pai, mãe e avó iam à missa. Lázaro dormia da noitada, na varanda entre o café e o cigarro e os jornais. Projetos, amores, futuro. Soube de Carla, italianinha miúda e morena, de cabelos em leques e pretos sobre o suéter que usava após os ensaios. Falava de Aníbal rodeando os subúrbios para encontrá-la na Sans Pena e do banco em que sentavam, e das crianças que lhe sorriam nas gangorras, e dos cinemas, e das despedidas na esquina da Uruguaiana para que ninguém os surpreendesse esperando juntos o bondinho silvestre. Quando o massacre iniciado pelo pai se desencadeou, não encontrara forças para ouvir o irmão. Seria deixá-los. Teve medo da solidão, medo do mundo, talvez medo de ferir a trama da família. E de olhos baixos, há medo ainda, cruzou a sala de jantar em direção ao quarto. Sentia, e se virasse o rosto, a certeza de que a boca fechada de Estevão via um sopro de revolta e de culpa lançada. Depois suportou o namoro e o noivado imposto, os passeios insossos de automóvel e as banalidades de Alberto. No início reprimia a raiva, depois desacomodou-se. Os chás em Botafogo com os pais dele tolerava-os apesar do horror ante a repetição que o ambiente anunciava. Depois, na certa, mudaria. Ainda Estevão tentou dissuadi-la. E só uma semana viera conhecê-lo por completo, quando a ambulância juntou multidão à porta da casa. Viera ver a mãe e a avó, e a maca, entrando no quarto, desvendou o corpo ferido do irmão. Depois os jornais, os colegas. Impossível evitar a romaria até que, por ordem médica, foram vedadas as visitas. Grávida, sentiu emparedamento total e a perspectiva de aniquilamento. E a vida? Inaudíveis os chiados e cochichos na sala contígua. Os vultos cerrados dos seus ondulavam pela casa em estranhas curvaturas. Flávia parecia boiar em algum rio com as formas oscilantes, e o rio era o seu mesmo. Pressionou os dedos tentando impedir as lágrimas, dar-lhes curso.
Teimavam em boiar empapando os cílios. Aos outros nada perguntaria, apenas à irmã. E a pergunta era grito, e grito sem eco. As mangueiras continuariam oscilando como todos os galhos e como todos os cabelos. Como os cabelos de Carla descendo a escadaria do teatro para encontrá-lo, com as palmeiras do jardim botânico que não cansavam de fitar. Conseguira com Flávia que Carla não o visitasse. A irmã transmitira-lhe sempre notícias de que estava melhorando. Mais uma semana, mais 2. Consciência de asas cortadas, de coisa que se esgota, de vasilhame prenhe que um furo faz escoar. Seria belo erguer novamente e ver Carla nos fundos da loja em que o imigrante martelava solas. Conversar com Giuseppe sobre as eleições na Itália ou a guerra na Coreia. Afundar os olhos com senso de culpa no monte empoeirado de sapatos, enquanto o velho renarrava Sacco e Vanzetti. Um cheiro de gordura atravessava as prateleiras e longas tiras de espaguete se espraiariam em algum prato. Carla viria sorridente, macia, a suéter desenhando um busto precoce. O bonde para o teatro. São ágeis as pernas de Carla, rijas as coxas. Vê-la ia em noite de gala voando e vergando como um bambuzal açoitado. Não tenho pecados, padre. Cortaram-se bruscas as lágrimas do que lhe cercavam a cama. A avó Angélica contraiu os lábios e cessou de menear a cabeça caduca. Frei Jonas acabara de entrar para a extrema-unção. A frase, um minuto antes de se retirarem, assentou rugas e não encontrou eco. Queda surda. Estevão abalara os fundamentos e princípios dos Albuquerques. Se fosse leve o ferimento, tê-lo-ia sedimentado melhor. Por certo, haveria repreensão. E a rotina voltaria como consequência. E a avó Angélica retomaria o estribilho. Só chicote mesmo. Não era. Tinham a certeza. Nem milagres esperavam. Quando Frei Jonas entrou, entreolharam-se na muda compreensão do irremediável. Flávia não chegara ainda. Um sentimento de cumplicidade principiara a fazê-los tremer, fustigando-o como um bêbado a quem se quer devolver a razão. A morna contemplação dos dias precipitara uma atitude apreensiva, hesitante. Entreolharam-se apenas. Frei Jonas titubeara com o inesperado. Sem saber como terminaria, acenou para que se retirassem. As palavras mansas do frade despertaram outras, semi-roucas em prostração. Uma ternura que falava de coisas divinas e atraía coros angelicais. A mão que afagava a testa buscava inocular calma onde não havia tortura. A obstinação do moço, apesar da crença afirmada em negar-se à confissão, ia diminuindo o ímpeto das frases. 2 vincos paralelos, das asas do nariz ao lábio inferior, marcavam o rosto de Frei Jonas, quando, em quase grito, Estevão lançara o seu argumento. Sou moço, padre! A pausa marcou a cabeça, inclinando após a exaltação. As veias dilatadas recolheram-se. Um engolir seco, e de novo a voz já mais rouca. Falava do que lhe iam roubando, da alegria que há no viver, de esperança, sonhos, de amor mesmo à prostituta, porque é ainda viver. De Estevão jorrava a ânsia do inocente condenado, e a firmeza do ser puro ainda frente a Deus. Mãos cruzadas, Frei Jonas desviou os olhos do crucifixo pendente e fixou-os no parque se desdobrando da janela. 4 horas, talvez. Além do portão, um bonde com os pingentes cheios. Canteiros com sinal de abandono e a fonte seca. Pedaço de céu molhado. Estrias brancas e avermelhadas esbatendo em azul. Dedos ensaiavam dó-ré-mi em algum piano da vizinhança, enquanto um prefixo forte encerrava a novela. 2 pardais cortaram em diagonal a janela e sumiram na mangueira. Fechou os olhos ao ouvir os soluços vindo da cama. E com os soluços, a afirmação de pureza. Seus lábios ensaiaram uma oração que se perdeu no início, quando acentos duros substituíram o lamento. Acusava. O rosto de Frei Jonas tremeu na dúvida. Cansaço e tensão sumiam as palavras. Só os silêncios as tornavam audíveis. Olhos nos olhos, mas por segundos. Frei Jonas não suportaria por muito tempo a carga brusca do olhar de Estevão. Quando nada mais feriu o silêncio, seu corpo arrasado procurou a porta em busca de alívio. Flávia ergueu a cabeça na redescoberta. À pergunta só respondeu lágrimas. Quando Lázaro lhe narrou a cena com Frei Jonas, calara. Só a mudez daria sinal da participação no gesto e na coragem. Ninguém ousara insistir com Estevão.
Cabisbaixos, conheceram o desespero não imaginado. Lázaro era o único a falar e a receber os parentes que enfileiravam carros e se amontoavam pelas varandas e salas, em cochichos e tristezas de conveniências. Impacientes marcavam os minutos para a precipitação, enquanto frases de alento cortavam suspiros. Participava dos sobressaltos de Carla, quando o automóvel ficava um pouco adiante, à procura em sua casa. José parara o trabalho e sorvia as palavras ouvidas, e as expressões de revolta encontravam eco nas mãos torcidas da velha que chegara da cozinha. Eram tristes as voltas dos ensaios para Carla. Só no bonde procurava repetir infinitamente a cena que os jornais narravam, e à força uma ilusão temerária de que tudo era falso. Havia, porém, ausência que não permitiria dúvidas. Tristes as tardes em que, cansada, buscava a casa, curto agora o caminho que antes se alongava em voltas e torneios, até que se extinguissem as palavras. E depois das palavras havia os silêncios, pois a ninguém perturbava o linguajar dos dedos enlaçados. Nada dissera a ninguém, nem a Flávia. Faltara a aula e tomar o bonde para Santa Teresa. Quantas vezes rondou a casa não saberia. Procurava, através das varandas ou janelas entreabertas, a figura convalescente de Estevão apoiada em alguém. Nada. Vira uma velha de preto que devia ser a avó Angélica, pelo que ele lhe havia contado. Oscilando na cadeira de balanço, afastava as contas do terço. Tentou divisar no parque a mangueira, pois sabia que a copa fronteava o quarto de Estevão. Impossível distinguir qual delas. Passeou os olhos pelos canteiros, fixou a roseira, o pé de jasmim. Um reflexo brilhou na semente dos girassóis. Viu a fonte seca. Junto à varanda, onde arranjara forças para transpor o portão, ciciou qualquer coisa que a velha compreendeu. Estevão. Olhou agitando a cabeça no balbucio do nome, e nos olhos a expressão neutra transformava-se em ódio. Rugas flutuavam em torno da boca, esboçando as sílabas. Arrependida, Carla saíra em correria com sangue à cabeça, só parando alguns quarteirões abaixo, ante os olhos assombrados dos transeuntes que a miravam. Estevão, bem melhor, Carla. A mentira obrigava a Flávia a usar pausas prolongadas. O médico deu esperanças. 1 semana, 2 talvez. No automóvel chorava de manso para evitar a intervenção do chofer. Chorava por Carla, pelas mentiras e por si mesma, pelos amores frustrados. Carla, a quem os Albuquerques jamais receberiam como familiar. Os Albuquerques, como desiludi-la? O carro deixara os subúrbios e tomara a via larga para o centro. Seco o pranto, conservava em repetição o trecho do noticiário radiofônico, mais contundente que as dezenas de colunas dos jornais. Acadêmicos da Escola de Direitos. Passeata de protesto. Estevão sem esperanças. Encontrava-se gravemente ferido o acadêmico Estevão Lopes Albuquerque. Estevão é filho de tradicional família carioca e coçava dentro em pouco a casa, os sogros, os objetos em que tocava sem afeto, o marido com o olhar terno e o beijo respeitoso, os Albuquerques. Crispações mais firmes despertaram dores nas mãos de Flávia, que se reclinou sobre a cabeceira. A pergunta feita 2 vezes esboçava-se novamente, inaudível. O esforço retesara as veias da garganta, afundando concavidade sob a mandíbula. Olhos de terror violentando as pálpebras. Tremores no corpo. Em desespero lançou-se sobre o irmão ao ver-lhe o meneio de quem pretende se erguer. Sabia o fim já. Debateu as mãos ao senti-las quase furadas pelas falanges duras. Evitara a loucura. E antes da imobilidade, ouviu pela última vez a pergunta que repetiu num grito. Avalanche de passos e carpideiras, gritos e murmúrios. Nossa Senhora e Jesus, e choros pela primeira vez autênticos. No parque deserto, as mesmas mangueiras continuavam dobrando galhos na mesma visão do relógio, da torre lá embaixo, e no ar sem ouvidos, a mesma pergunta repetida. E a vida?